Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui tendo uma conversa, gravando esse momento, buscando a plenitude do Senhor, né? Estamos aqui no Pleroma Talk e quero relembrar você qual que é a passagem que trouxe a essência para essa conversa, a essência para o Pleroma, para esse podcast. Ela está em Efésios 4,13, que diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o objetivo desse podcast, esse é o objetivo das nossas conversas, esse tem sido o objetivo da nossa vida, a busca pela maturidade, a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus. E pensando na última palavra que nós conversamos sobre o fruto, sobre nós não sermos levados de um vento, né, levados de um lado para o outro, na opinião dos outros, nas doutrinas, nas maldades, nas intenções, para que nós buscássemos a vontade do Senhor. Eu queria dar continuidade a essa nossa conversa. E eu tenho pensado que nada começa se não for numa semente, né? Não tem como a gente desejar uma árvore, não tem como a gente desejar que algo cresça se primeiro não for plantado. Essa hoje é a nossa conversa. O que você tem semeado, o que você tem dedicado tempo, né? Primeiramente semeado e depois regado, cuidado isso com zelo. Mas partindo da semente, né? Eu queria falar sobre esse princípio da fundação. Eu anotei algo aqui que está em João 15, 5,16, que diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Esta é a vontade do Senhor. Esta é a vontade, nós não podemos fazer nada, nada se não vier dele, se não for ele que gerou em nós. Então, que o Senhor possa, através dessa nossa conversa hoje, gerar uma semente no seu coração. E que essa semente se torne um fundamento. E que você venha a entender e deixar que o Espírito Santo desenvolva isso em você. E que isso seja tão grande, tão forte, como uma raiz fortalecida, para que venha crescer uma árvore tão grande e venha dar fruto. Então, este princípio da fundação é que uma fundação sempre será maior do que aquilo que está suportando. Eu me lembro quando nós estávamos construindo e nós estávamos sondando o terreno e veio uma equipe, fez as perfurações, estudou o solo e eles nos entregaram um laudo de como era o solo para saber qual seria o fundamento, qual seria a estrutura. E nós demoramos bastante tempo do que foi construído para baixo, onde ninguém via, onde ninguém pode ver até hoje. Ninguém sabe o que foi construído abaixo da casa. Nós sabíamos, claro, você consegue ver o projeto para cima, mas a fundação daquilo ninguém pode ver até hoje. Você só vê o que está por cima. Mas eu me lembro do que eu vi por baixo. Então, esta fundação, ela precisa ser maior do que ela vai suportar. Talvez você quer construir algo na sua vida, mas você não quer gastar tempo em gerar, em deixar o Espírito de Deus gerar em você isso. Não sei quantos de vocês sabem, eu pinto
E quando eu vou pintar uma tela, eu preciso deixar ela ser gerada em mim. Antes de você olhar, ver ela pronta e produzida, existe toda uma construção daquela ideia, daquele projeto. Então eu penso, eu medito, eu crio na minha mente aquilo primeiro, eu gero aquilo, eu experimento materiais e texturas e eu vou fazendo, eu vou construindo, eu vou criando. Esses são processos até que ela se finalize. E então, depois de pronta, eu posso impermeabilizar e mostrar, expor. Então, a exposição, quando eu vou para uma exposição, levar uma tela, eu exponho, eu mostro aquela obra, mas antes ela foi gerada em mim, no meu coração, na minha oração, no meu tempo com o Senhor, talvez num sonho, em algo que Ele falou para mim. Então é assim, tudo na vida é assim. Um bebê, ele é gerado, ele é sonhado, ele é desejado, né? E ele é gerado dentro daquela mãe. E assim, esse princípio da fundação. Este é o significado de permanecer em Deus. Como você permanece em Deus? Então você se une plenamente nele. Você pensa como ele, você quer o que ele quer, você fala com ele, e você está fazendo o que ele faz. Essa construção é o permanecer em Deus. Você foi gerando isso no seu espírito e deixando ele gerar isso dentro de você. É como o tornar-se maior por dentro do que por fora. Então, quando a gente falou no último encontro sobre você deixar as pessoas experimentarem Jesus na sua vida, é sobre isso. Como alguém pode experimentar de você se você não gerou aquilo, você não deixou ele gerar em você o Cristo, a vida dele em você. Existe um livro, acho que O Poder da Oração, é um livro sobre oração, acho que é Poder da Oração. Ele diz assim, que o homem e a mulher de Deus, formado no secreto, as suas vidas e as suas convicções são profundas, elas nasceram numa comunhão secreta com Deus. Existem coisas que você nunca vai poder contar para alguém. Sabe por quê? Não porque talvez você não tenha alguém íntimo para contar. Talvez porque você não tem palavras para explicar. Você já tentou contar alguma coisa para alguém e a pessoa até quer ouvir, ela até quer entender você, mas te fogem as palavras, você não consegue colocar aquilo nos teus sentimentos, você não consegue colocar aquele sentimento, aquilo em palavras. Por quê? Porque aquilo foi gerado em você, em Deus. É como um bebê no secreto. Você não vê o rosto, você não vê, mas você sente, você sabe, você entende. Está sendo gerado ali. Então, eu queria te desafiar a isso, a deixar que a semente caia, a deixar que o Senhor produza e gere isso no secreto. Deixe aquilo se tornar dentro de você maior. Talvez um sonho. Talvez você fale, o que eles? Do que você está falando? Talvez só vá para o seu quarto, para uma sala, para um espaço onde seja só você. E faça uma oração e diga, Senhor, existe algo que o Senhor quer gerar em mim? Existe algo que o Senhor quer tornar grande primeiro em mim, antes de vir para fora? Como um bebê ali, é como uma semente. E ele vai crescendo e ele se torna grande até o ponto de não caber mais dentro da barriga da mãe. E ele precisa nascer. Entende? Então, as pessoas, quando conhecem, elas conhecem aquele bebê já crescido. Ninguém vê um bebê assim lá dentro. Sim, nós temos aparelhos, nós podemos visualizar, mas nós não podemos pegar. Talvez você está com pressa
de querer pegar. Eu me vejo assim muitas vezes, eu quero adiantar e ali, se você tentar tirar antes da hora, vai acontecer um aborto, porque aquela semente não suporta estar para fora, como um bebê não suporta. Ela precisa ser gerada dentro de você, ela precisa se tornar, né, maior por dentro do que para fora. E quando ela estiver pronta, ela vai nascer. Então, meu desafio para você hoje é isso. Deixe essa semente ser gerada em você e crescer esse sonho. Deixe o Espírito de Deus gerar isso em você e se tornar tão grande dentro de você que vai chegar a hora de você mostrar para as pessoas. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Deixe o Senhor formar isso no secreto, até que você permaneça nele e ele em você. E quando isso vier para fora, vai ser como numa exposição, né? Vai ser como quando você apresenta o bebê ao pai. Já notou? Quando que você apresenta, você gerou aquilo. O marido vem e coloca em você aquela semente e você cultivou e cresceu e você entrega para ele não mais uma semente, agora você entrega um bebê. E eles dois são apresentados. Que seja assim na sua vida. Deixe o Espírito de Deus gerar, não tenha pressa, porque senão vai acontecer um aborto. Não tenha pressa de trazer a ideia, algo que o Espírito colocou em você. Mas deixe ele gerar aquilo em você com o tempo dele, até o ponto que aquilo esteja amadurecido, fortalecido e suporte a parte externa, onde todos poderão ver. Tá bom? Esse é meu desafio, essa é minha oração. Da mesma forma que eu tenho gerado coisas em mim, o Espírito tem gerado coisas em mim, ideias, pensamentos, projetos, que assim seja em você. Eu te desafio a isso nesses dias. Não sei qual é o sonho, não sei qual é o seu projeto, mas deixe ele tornar isso dentro de você maior até que venha para fora. Um grande abraço, Deus te abençoe.